Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Seria muito cobrado, né? Depois desse jogo contra a equipe do Grêmio. Primeiro tempo foi uma história, segundo tempo uma história completamente diferente. Vai ficar aqui para o Jean Oddi, para o Calçade, para o Pedro falarem a respeito do que deve ter acontecido no vestiário para o Renato mudar completamente o Flamengo para o segundo tempo. O que pode ter acontecido no vestiário para o Flamengo voltar arrasador do segundo tempo, hein, Jean? Pois é, eu acho que a pergunta vale inclusive para os dois vestiários, né? O que aconteceu no do Flamengo e o que não aconteceu no do Grêmio, né, Prieto? Porque primeiro, assim, a gente sabe que o Flamengo é um time tecnicamente bem superior ao Grêmio, mas a gente nem tinha visto isso no primeiro tempo, que tinha sido, acho que, bastante equilibrado, com o Grêmio talvez até um pouco superior ao Flamengo, né, criando mais chances, e aí os dois times voltam para o segundo tempo, né, o Flamengo com um a menos, o Grêmio com um a mais em relação ao Flamengo, e a gente vê um Flamengo completamente dominante, completamente superior ao Grêmio durante o segundo tempo inteiro, né? Porque para mim, nem nos momentos em que o Grêmio conseguiu levar algum perigo, a gente podia dizer que o Grêmio estava melhor. O Flamengo continuava levando muito perigo nos contra-ataques, então acho que foi bem o Renato, e vi muita gente criticando no intervalo as escolhas do Renato, né? Porque acabou deixando o Michael em campo e tirando o Arrascaeta, mas para mim era meio que óbvia essa substituição. Por quê? Porque primeiro que o Michael tinha 5 minutos de jogo em campo, né? Nas pernas. Você vai ter um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Você não vai tirar o cara que está com 5 minutos de jogo nas pernas ali. Você vai tirar o cara que inclusive não estava bem, por melhor que seja, mas o Arrascaeta não fazia um bom jogo, estava bem sumido. Então o Renato deixou um jogador com características para puxar contra-ataque, e ele sabia que provavelmente jogaria assim boa parte do segundo tempo. Nem foi o que aconteceu no início do segundo tempo, né? O Flamengo voltou atacando, mas ele deixou um jogador com característica para puxar contra-ataque, um jogador que estava mais descansado, e o vigor físico evidentemente seria importante, até por isso ele coloca também o Thiago no lugar do Diego. Então acho que o Renato foi muito bem nas mudanças, a postura do Flamengo surpreendeu o Grêmio no começo, e é assim que o Flamengo acaba chegando, ainda que numa bola parada, num escanteio conquistado porque estava atacando, o Flamengo faz 1-0. E depois, né, mesmo com as mudanças que faz o Filipão, aí acho que o Grêmio fica ainda mais bagunçado, fica totalmente perdido dentro de campo, dando todo o espaço do mundo para um Flamengo que tem qualidade e pode ser letal também nos contra-ataques, não apenas tendo a posse, dominando e impondo seu ritmo. E assim se deu o atropelo do Flamengo em cima do Grêmio, e acho que é mais um caso em que a gente pode dizer, isso já aconteceu na Libertadores, e a gente pode dizer agora na Copa do Brasil, que o Flamengo está classificado, que o Flamengo está nas semifinais. Deixa eu só lembrar aqui, antes do Pedro falar também a respeito desse jogo, que não existe gol qualificado nessa briga pela classificação. Que a gente acompanha uma coisa na Libertadores da América, então para que não tenha confusão, esse gol qualificado não existe aqui nessa fase da Copa do Brasil. E também a informação de que o Grêmio perdeu ainda no primeiro tempo o Douglas Costa, mas que não justifica esse desastre no segundo tempo, né, Pedro? Exatamente, Prieto. É relevante lembrarmos que o Grêmio perdeu o Douglas Costa, mas ainda assim me assusta. A gente vai falar muito do Flamengo, mas rapidinho passando no Grêmio, porque tinha um adversário do outro lado que talvez a gente pudesse esperar minimamente um pouco a mais. Me assustou no segundo tempo, quando então com um a mais e o Grêmio tinha que ter a bola e talvez tivesse que assumir um controle com a bola do jogo, a ineficiência, a incapacidade de girar, de criar, de ter alguma coisa a apresentar. Quando eu falei no início da minha participação, no meu destaque, que o Grêmio finalizou mais, ele tentou finalizar mais.
Se eu não me engano, foram 16 ou 17 chutes, mais um na direção do gol. Então é muito pouco, me assustou essa incapacidade. Acho que é preciso pensar, preciso refletir. E o Calçade, falando agora sobre o Flamengo, o Calçade toca num ponto muito interessante, né? Se a gente vem aqui por um debate antes, aqueles nossos palpites e tal, alguém coloca 4-0 pro Flamengo, ou alguém vira e fala, vai ser 4-0 pro Flamengo, a gente poderia pensar, é um placar plausível diante do que o Flamengo é capaz de fazer com o seu time dito titular e do que o Grêmio não vem fazendo. Só que aí você olha para a ficha técnica, né, Calça? Você cantou aí Michael, Vitinho, Rodinei, Bruno Viana, um questionado Bruno Viana, que inclusive não vinha tão bem no primeiro tempo, que explica como mudou tudo. Acho que a situação, acho que o grande lance, se você perguntava como a gente poderia explicar, acho que é um lance de ocupação de espaços. O Grêmio ocupou bem os espaços e tirou o controle de um Flamengo que queria ter a bola no início. No segundo tempo, o Grêmio não soube ocupar os espaços. O Flamengo, mesmo com um homem a menos, ocupou melhor os espaços. Então, por isso que com um homem a menos ele conseguiu jogar melhor. A ocupação de espaço foi melhor. Ele tira qualquer tentativa do Grêmio, ele impede esse Grêmio de criar, como eu falei aqui. Então, acho que talvez isso comece a desenhar o que foi esse jogo. Eu vejo o Flamengo com capacidade para jogar de duas formas. Uma que a gente conhece bem, que é um Flamengo que encontra adversários fechados e ele ocupa o campo do adversário e aí ele traz para tocar a bola, traz para movimentação, gerar o jogo, criar e gerar finalização, que é o que ele tem que fazer. Ele tem Gabigol finalizador, Bruno Henrique, o Arrascaeta também faz parte desse time, aparece para fazer gol, mas quando você tem a subida do Diego, que vem com o Everton Ribeiro, também sai do lado e vem trabalhar. O Arrascaeta, você tem um controle sobre esse espaço que é muito bom e é agressivo o time. Mas o Renato tem muitos gols deste Flamengo do Renato, isso tem acontecido na Libertadores, tem acontecido às vezes sem o Flamengo estar dominando o jogo, com esse domínio Sim. de tempo, espaço, pressão. É um Flamengo que lida muito bem com os espaços deixados pelo adversário. E aí, o casamento, ninguém deve propor expulsões como solução para ninguém. Mas assim, perder um jogador dá aquela animada no gremista, né? Fala, poxa, é hoje, hein? Um segundo tempo todinho com um jogador a mais. Já que a expulsão foi aos 45, teve um finzinho da primeira etapa. O que é o óbvio no Flamengo? Esse time que já joga projetado no espaço do adversário, com campo para desenvolver. Ele faz um gol de bola parada, no escanteio, em que o Grêmio, numa batida assim, numa imagem mais aberta, eu vejo 2 jogadores abertos do Grêmio lá no ataque, para aproveitar dessa vantagem numérica, 3 jogadores na entrada da área, isso significa que na área tem o goleiro e mais 5. Na minha opinião, a área ficou um pouco vazia, e ali sobra pro gol do Bruno Viana. Esse é o primeiro gol. Os outros é o Flamengo desfrutando desse contexto maravilhoso, que é o time reorganizado com o Thiago Maia, o time com o Michael, que é pura velocidade, e com o Mateuzinho entrando, então sim, e o Arrascaeta saindo. Ele tirou aqueles jogadores com baixo rendimento. Quem que é o Flamengo, basicamente? É o brilho absurdo das suas individualidades. Geram um jogo muito legal. Algumas das individualidades realmente não estavam bem, e aí vem o banco. Dos 4 gols, Michael, Rodinei e Vitinho saíram do banco de reservas. Esses caras jogaram aquilo que aqueles que a gente esperava que jogassem, não jogaram. E com uma circunstância maravilhosa do jogo. Agredir, velocidade, espaço, contra-ataque, o Grêmio saindo, o Grêmio precisando, o Grêmio toma 1 e toma 2, e toma 3 e toma 4, e é difícil imaginar o Grêmio na outra fase da Copa do Brasil. Né? Eu acho que esse é assim, para falar desse jogo, eu tenho que esquecer um pouco o que eu espero do Flamengo, porque a vitória foi sensacional. A vitória é gigante, o time com um jogador a menos, fora de casa. Eu achei que as mudanças do Renato, uma era muito óbvia, que era a saída do Arrascaeta para a entrada do Mateuzinho. Essa era muito óbvia. A segunda foi uma grande sacada, a entrada do Thiago no lugar do Diego, as mudanças do intervalo. Eu estou falando porque ele abre mão de construção no meio de campo. Não estou falando que o time não pode construir no meio de campo, mas ele abriu mão de muita capacidade de construção por dentro
pelo meio, e ele manteve a capacidade de recomposição pelos lados, a força de marcação pelos lados. O Grêmio é um time muito pouco criativo, e com o Ferreirinha entrando no lugar do Douglas Costa. O Douglas, para mim, é um grande jogador, mas pelo futebol que ele tem jogado, ele tem que entrar em campo para ver se uma hora ele consegue recuperar o futebol. Porque se fosse uma troca não por conta de lesão, mas por conta de escolha, simplesmente por desempenho, eu entenderia. Porque o Douglas Costa não está jogando nada. E o Ferreirinha era uma opção de velocidade pelos lados. E o Flamengo não poderia, por exemplo, abrir mão do Michael, que eu li era a troca mais pedida, e pedir para o Arrascaeta voltar para marcar pelo lado. Ou, de repente, pedir para o Arrascaeta vir por dentro e o Diego abrir para marcar pelo lado. Ou até empurrar o Thiago Maia ali. A troca do Renato foi perfeita. E desse cenário, o Flamengo fez um segundo tempo extremamente elogiável, onde você inclui competência para contra-atacar, capacidade técnica dos jogadores que entraram, raça, comprometimento. Você tem várias coisas para elogiar. Mas essa circunstância, eu estou elogiando o Flamengo, e eu vou tirar o Flamengo do pacote Flamengo, ela é elogiável, ela é se aplaudir. Se fosse o São Paulo, o Fortaleza, o Grêmio, o Atlético Paranaense ou o Santos, qualquer um dos outros 5 times que atuaram na Copa do Brasil, eu diria que a equipe foi irretocável, perfeita. Mas do Flamengo eu esperava o primeiro tempo melhor. Eu quero só acrescentar isso. E não é uma crítica para desmerecer o resultado, ao contrário, estou elogiando o resultado.